Bom, a proposta desse curso, vamos lá então. A proposta desse curso é, de fato, fazer um tour pelo livro do filósofo francês Louis Lavelle, nascido no final do século XIX e morreu na metade do século XX. Lavelle, vou fazer um breve comentário sobre ele, antes da gente começar a explorar mesmo o teor do livro. E eu quero dizer que hoje nós vamos ter uma visão geral. Vamos falar um pouco da necessidade de tratar disso, da necessidade de nós nos havermos com a gente mesmo e pisar em cima do nosso amor próprio. Nós vamos falar qual que é o plano geral. O plano geral da obra de Lavelle, que se chama O Erro de Narciso. E o plano geral do que nós vamos fazer aqui. Então eu estava dizendo, nós vamos fazer um tour por todo o livro dele, a cada 15 dias, aqui quarta-feira, neste mesmo horário, nós vamos avançar capítulo a capítulo do livro O Erro de Narciso. Hoje, nós não vamos nem começar o capítulo 1, porque a gente vai fazer o preâmbulo para o livro. Então a gente vai assim, quem tem o livro, inclusive quem é do grupo do Telegram, já recebeu até PDF do livro. Quem é do meu grupo de estudos, presta atenção, quem é do grupo de estudos, cadê o link? Eu não sou do grupo de estudos. Tá lá na bio do Instagram, tá? Quem é do grupo de estudos vai receber no final de semana um material especial sobre isso daqui. Então vai ser feito depois aqueles cadernos que a gente manda super legais, também gratuitos, para quem é do grupo de estudos. Então, final de semana vai receber lá um caderno especial sobre o erro de Narciso, sobre a aula de hoje, tá? Mas isso é para quem é do grupo de estudos, então. No Telegram a gente mandou até o PDF do livro. Então quem tem o livro aí, ou tem o PDF, não adianta ficar procurando, onde é que você está, professor? Calma, deixa eu conduzir, relaxa, tá? Relaxa, lembra da Marta Suplicy, relaxa. E deixa eu conduzir vocês, que nós, enfim, hoje vai ser mesmo uma introdução, o preâmbulo para depois, daqui a 15 dias, na segunda aula, e nós vamos, pelo jeito, vai o segundo semestre inteiro. Na segunda aula, a gente vai falar daí do primeiro capítulo, depois do segundo, do terceiro, e assim nós continuamos. Sim, pois é, não é nem para acreditar que é tudo de graça, mas é de graça mesmo. Então, vamos lá. O Lavelle é o que a gente pode chamar de um filósofo espiritualista. Espiritualista. Eu cheguei a falar isso numa live para vocês, semana passada, que o Lavelle, ele consegue propor algo, filosoficamente falando, que reage, apresenta uma reação a uma tendência materialista que estava acontecendo na Europa, filosoficamente falando. Ideias que estavam vigindo na cabeça das pessoas no século XIX, que eram ideias mais materialistas, como se a visão do homem tivesse diminuído no século XIX. O quanto o homem conseguia enxergar da vida, o quanto ele considerava real da vida, havia diminuído por uma perspectiva materialista. Estão entendendo? Uma perspectiva materialista. O que é a perspectiva materialista? Olha, principalmente no século XIX, é aquela de inspiração marxista, que diz que a vida é isso aqui agora, tá? A vida é o seguinte, o passado, presente e futuro. Você tem a tua vida, esse tempo, esses anos aqui que você vive para ser feliz, para fazer o que você tem que fazer, para, enfim, correr atrás dos teus sonhos, porque na hora que você morrer, acabou. Na hora que você morrer, acabou, tá? Então essa é a perspectiva materialista. Não há espírito, não há continuidade, não há metafísica, não há depois, ok? Então essa perspectiva menor, mais restrita, que diminui a visão do homem sobre a vida, uma visão que antes do século XIX era mais marcada por uma perspectiva vertical da vida humana, de enxergar a realidade e a vida humana nos seus diversos andares e mais andares, que chegavam até o céu, naquela porção dentro do homem que é a porção mais elevada dele, que é a sua alma. Então, o homem até o século XIX era mais marcado, a sua vida era mais determinada por uma perspectiva vertical da vida humana, que apresentava para ele
revelava, na verdade, a realidade para ele como uma grande escada, ou degraus de importância e de realidade, das coisas mais simples, mais materiais, mais humanas no sentido de física, corporais, até as questões mais importantes, as realidades mais metafísicas, as coisas mais belas, eternas, espirituais. O homem, até o século XIX, tinha consciência disso. Ele se orientava no mundo, presta atenção aqui, hein? Que toda essa introdução é importante quando a gente começar a bater no amor próprio. O homem, até o século XIX, se orientava no mundo considerando a existência de tudo isso. De tudo isso. Um ato dele, uma decisão dele, era medida, via de regra, não só pelas suas consequências horizontais, ou seja, existenciais nesse sentido, mundanas, temporais. Esse é o horizonte. Um homem até o século XIX não media, não avaliava os seus atos, a sua vida, apenas nesta dimensão horizontal. Ah, isto vai me fazer bem aqui, não vai me fazer bem, isto aqui vai me fazer ganhar pontos com a pessoa, isso aqui não vai, isso aqui vai me render frutos lá na frente, isso aqui não vai. Então, quando você mede o que você faz, isso aqui a sociedade vai me aprovar, isso aqui meu pai e minha mãe vão me achar legal, você está medindo horizontalmente, você está olhando para o teu ato, para a tua vida, por extenso horizontalmente. Mas eu estava dizendo que até o século XIX, o homem, as sociedades humanas até ali, tinham o costume e a perspectiva de avaliar a vida mais do que horizontalmente, verticalmente. Ou seja, isso que eu estou fazendo agora, ou essa decisão que eu vou tomar, esse caminho que eu vou seguir, quais são os efeitos disso na eternidade? Tá entendendo? Presta bem atenção. Que efeitos essa minha escolha, que efeitos essa minha decisão, esse meu amor, esse meu desejo, essa minha realização, que efeitos isso tem na eternidade? Ou seja, era uma visão vertical, puxava o homem para cima. E ele percebia e sentia que nenhum ato dele acontecia separado e desprovido de espiritualidade. Ok? Nenhum ato dele. Porque não existe nenhum ato humano que seja puramente, presta bem atenção, puramente animal, puramente físico, puramente material. Isto não existe. Não existe. Dos movimentos psíquicos que o homem tem, é verdade que existem movimentos dentro da nossa cabeça, processos psíquicos que acontecem dentro da nossa cabeça, que se chamam automatismos, tá? O que é um automatismo? É uma coisa que você não pensa mais para fazer. É automático. O nome já diz. É automático, é um negócio, é um processo psíquico rápido dentro de você que faz você fazer as coisas sem você ficar pensando, estou fazendo isso. Estou agora trocando de marcha no carro. Você não para pensar isso. Estou trocando de marcha no carro. Você troca a marcha dirigindo. É um automatismo seu. Então existem esses automatismos que envolvem todo o teu corpo. Existem certos automatismos puramente psíquicos. Porém, o fato de serem automáticos não desfazem as consequências que podem ser espirituais. Mesmo a coisa mais automática que eu faça, ou seja, sem consciência, quando eu falo automatismo, quer dizer sem consciência. Mesmo a coisa mais automática que eu faça, tem efeitos na realidade, tem efeitos fora de mim, certo? Eu ficar trocando marcha sem pensar, eu dirigir e mexer no celular ao mesmo tempo, mesmo que eu não tenha consciência do que eu estou fazendo, este ato, fruto de um automatismo, tem efeitos na realidade. Por exemplo, no trânsito, eu posso atropelar alguém. A depender de como o automatismo me domina naquele momento e eu até me perco no trânsito. Tamanha a minha falta de concentração, a minha falta de atenção. Estão entendendo? Ou seja, não existe ato humano,
nem o mais animal de todos que você possa pensar. Se você tem uma visão do sexo, por exemplo, uma visão errada, então o sexo, que alguns acham que é a demonstração mais cabal da animalidade humana. E eu acho que o sexo humano, o sexo mesmo, né, o sexo de verdade entre duas pessoas, não tem praticamente quase nada de animal. Enfim, eu acho que aquilo é das coisas mais lindas e humanas que existem. Animal mesmo, sobra um pouco de coisa lá de animal. Com algum esforcinho você consegue fazer analogias com a cópula animal, certo? Mas olha só, de fato, não há um ato humano que não tenha reverberação espiritual. Quando você está cozinhando, aquilo tem efeitos não só no tempo. Aquilo tem consequências não só horizontais, mas você pode, ao cozinhar, inclusive, perceber que aquele gesto e aquele ato podem sim ter efeitos além de você, para além desse momento, efeitos verticais, efeitos espirituais. Ok? Tudo bem até aqui? Então, quando chega o século XIX, a verticalidade, a consciência de que nós não somos animais, pura e simplesmente, de que nós não somos os nossos automatismos psíquicos e de que não há um ato do homem que não tenha consequência, reverberação na eternidade, a consciência disso tudo foi diminuída, quase apagada. E o homem passou a prestar atenção e considerar possível apenas, a partir do século XIX, apenas o que ele enxergava, o que se manifestava materialmente, o que ele conseguia perceber horizontalmente. Ok? Isso é muito sério. Isso é muito sério porque foi cortando, separando e acachapando o ser humano, que passou a fazer coisas piores, passou a considerar certos tipos de vida para ele que antes não considerava, porque afinal de contas, qual é o legado do materialismo? Não tem depois. Não tem depois. Não tem acerto de conta. Tá entendendo? Marlon, acho que é um problema aí, tá? Porque tá todo mundo, até o que eu percebi, tá todo mundo ok com o áudio, né? Vocês estão me ouvindo bem, certo? Então, se não tem depois, se não tem metafísica, certo? Se não tem realidade extrasensorial, para além dos meus sentidos, se o que existe é só isso aqui agora que nós estamos vivendo, então certas coisas são permitidas para mim. Certas coisas, então, ok, eu posso. Não tem depois, não tem gravidade. O homem moderno, o homem pós-século XIX, é o homem que age sem gravidade. E é por isso que a gente está enjoado desse homem. A gente está enjoado dessas mulheres. Estão entendendo? O pessoal falando aqui que está chiando um pouco o áudio, hein? Tá, beleza. Vamos ver. Então, vamos fazer um esforço juntos, então. O homem atual é um homem, portanto, presta atenção, vou voltar aqui ao pensamento. O homem atual é um homem sem gravidade. Por quê? Porque as coisas que ele faz, tá? As coisas que ele faz, os atos que ele empreende no mundo, não têm efeitos na cabecinha dele para além do tempo. Só tem consequências horizontais. Estão entendendo? Daí que, se não tem consequência vertical, porque o vertical nem existe, certo? Se não tem consequência vertical, porque o vertical não existe. Essa perspectiva não existe para mim. Então, tudo é realmente permitido. Certo? Como diria o Chesterton, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, há efeitos disso. Dessa conversa toda filosófica, materialismo que imperava no século XIX, que fez essa devastação nas consciências, versus um espiritualismo que ressurge com nomes como o Louis Lavelle. Louis Lavelle, que é um dos nomes importantes nisso que está acontecendo. Então,
Nesse confronto dessas duas escolas, nós vamos agora tentar recuperar, com a ajuda do Lavelle, uma consciência da verticalidade e de que, de fato, tudo que nós fazemos, cada coisa que nós seguimos, que nós decidimos na nossa vida, produz efeitos, não só no tempo, mas na eternidade. Entende? Verdade, a frase, como eu falei, é de Dostoiévski, mas é uma frase chestertoniana. Entende? Produz efeitos na eternidade. Por quê? Porque a eternidade, presta atenção, eu prometo que daqui a pouco vai ficar mais simples, a gente vai dando mais exemplos, mas eu preciso que você me acompanhe o raciocínio. A eternidade, diria Boécio, filósofo antigo, é a simultaneidade de todos os momentos. Então, assim, tudo que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer ainda, todos os momentos, a eternidade é a simultaneidade de tudo isso. É tudo isso ao mesmo tempo. Portanto, a eternidade, ela contém o tempo. Tem raiz no marxismo, sim. A pergunta que ele fez ali. Então, a eternidade contém o tempo. Portanto, nada, para pensar, nada que acontece no tempo não acontece na eternidade. Ou, falando então do jeito contrário, tudo que acontece no tempo acontece também na eternidade, já que a eternidade contém o tempo. É a simultaneidade de todos os momentos. Então, assim, aquela coisa feia que você fez ontem, aquela maldadezinha que você praticou hoje, tá entendendo? Ela não aconteceu só ali naquele momento. Ela não aconteceu só agora. Ela não produziu efeitos apenas para você e para aquela pessoa. Ela aconteceu na eternidade. Porque é impossível acontecer uma coisa no tempo sem que aconteça naquele mesmo instante na eternidade. Então, quando a gente olha as coisas dessa maneira, a gente recupera aquilo que o século XIX quis destituir, aquilo que o século XIX quis tirar da gente, com todo aquele marxismo, com todo aquele materialismo, com toda aquela visão acachapante da vida e apenas horizontal. O que a gente recupera? A consciência, e essa palavra vocês vão ouvir ao longo de todo esse curso, que é uma das palavras mais importantes para Lavelle, mais importantes nessa coisa do erro de Narciso, da gente vencer o nosso Narciso. A gente recupera, quando começa a pensar as coisas assim, reconhece o que significa eternidade, como simultaneidade de todos os momentos, e que nada que acontece no tempo está fora da eternidade, nada que acontece desacontece, nenhuma mínima coisinha que eu fiz aqui está fora da eternidade, portanto deixa de ter consequências na eternidade. Quando você começa a pensar tudo isso, a recuperar consciência disso, você recupera a gravidade da vida, a importância de agir bem, moralmente bem, de buscar em vida, aqui e agora, o melhor. Buscar o melhor do melhor do melhor, porque fazer da sua vida, concreta e diariamente, a busca do melhor, em cada momento, em cada ato, em cada situação, é, em vida, antecipar o paraíso. É antecipar o céu. Já que a eternidade, volto a dizer, é a simultaneidade de todos os momentos. Se nos meus momentos eu busco o melhor, se nos meus momentos eu sou rigoroso comigo mesmo, eu exijo de mim, eu quero mais da vida, eu quero o melhor e não o mais ou menos. Eu quero o melhor, o mais ou menos não satisfaz o homem. Se em cada momento e em cada ato meu eu busco a perfeição, eu busco o melhor, por definição, isto é, em vida, antecipar o paraíso. E esta é a gravidade da coisa. Esta é a gravidade. Mas do paraíso, presta atenção, do paraíso é que emana uma lei judaico-cristã, conhecida como os 10 mandamentos. E logo no começo desta lei, diz lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse sendo o primeiro mandamento desta lei, que é a espinha dorsal do Ocidente e de toda a perspectiva espiritual que nós temos do Ocidente. Então,
Esta é a primeira lei, este é o primeiro mandamento, então decorre que, juntando com tudo que eu falei até agora, que em cada momento da minha vida, que em cada coisa que eu faço, e em cada ato que eu empreendo, Deus deve estar em primeiro lugar. Deus estar em primeiro lugar, já que o mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. E eu só posso amar a Deus na minha vida. Eu só posso amar a Deus com os meus atos, pensamentos e palavras. Este é o primeiro mandamento, e eu tenho a minha vida e os meus momentos aqui ao alcance das minhas mãos. Então, os meus momentos, e tudo que eu faço, e tudo que eu penso, e tudo que eu empreendo, devem colocar Deus em primeiro lugar. E não, olha só, a mim mesmo. Não sou eu que devo estar em primeiro lugar. O mandamento não diz amar a você mesmo como você ama a Deus, ou amar a Deus como você ama a si mesmo. O mandamento é muito claro quando diz amar a Deus sobre todas as coisas. A pergunta da Telise aqui, ó, não sei se pronunciei certo, tem todo sentido. Como é que um ateu faz nessa conversa? Como é que um ateu faz? Gente, um ateu tem um problemaço nas mãos. Sabe por que o ateu tem um problemaço nas mãos? Porque isso tudo que eu estou falando é sim para quem tem e recupera, quem não está totalmente corrompido pelo legado do século XIX. Isso que eu falo faz muito sentido para quem tem uma perspectiva religiosa, espiritual da vida. E aí, quando você assume uma perspectiva espiritual da vida, e você tem consciência desses andares, dessa verticalidade, e de que nada do que você faz está fora do plano divino e das consequências divinas, e do registro para sempre na eternidade. Então, tudo se apruma para quem é espiritual ou espiritualizado. Tudo se apruma. Deus em cima, todas as coisas decorrentes dele, e eu devo na minha vida fazer um constante subir para Deus. Tudo que eu faço é uma tentativa, um esforço de tentar subir, tentar me aproximar de Deus. Esse é o esforço. Deus é uma ideia imperiosa. É um imperativo categórico. Tem que haver Deus. Para que toda essa conversa aqui faça sentido, tem que haver Deus. Agora, se a pessoa não crê, se a pessoa é ateia ou agnóstica, que no frigir dos ovos dá na mesma, ok? Frigir dos ovos dá na mesma. Tem diferença entre agnóstico e ateu? Não, sim, tem algumas diferenças. Mas na prática, tá na mesma. Tá? O sujeito acha que não é possível fazer tudo que eu tô falando aqui. Perspectiva de verticalidade e constante subida de degrau. Sempre para cima, sempre para cima, sempre para cima. Porque lá em cima, no último andar, inalcançável, está a perfeição, está Deus. Está Deus. Mas nós, quem tem perspectiva espiritual sobre a vida, acredita que a vida humana é marcada por essa subida constante. E o paraíso é chegar no último andar. O paraíso é morri e me vi no último andar. Ou seja, me vi com Deus. Me vi lá, debaixo das barbas dele. Isso é o paraíso. Eu posso antecipar o paraíso na minha vida concreta, diária, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Eu, minha família, eu posso antecipar o paraíso no sentido de que cada ato, eu estou reforçando isso aqui porque isso aqui é muito importante. Cada ato, cada coisa que eu faço, cada pensamento é uma exigência pessoal minha de melhor, de perfeição. E quanto mais perfeito, quanto melhor cada coisa que eu faço, cada postura que eu tenho diante da vida, cada maneira que eu trato as pessoas que eu amo, as pessoas que trabalham comigo, cada coisa que eu escrevo, cada aula que eu dou, se é o melhor, se é sempre a minha tentativa de ser melhor, sem aquele perfeccionismo barato, ridículo, esquece aquilo, não é perfeccionismo, é busca sincera de tentar ser melhor, e de conviver com as falhas, de conviver com os erros, de não se acusar, de saber se perdoar, de contar com a misericórdia divina, de contar com a presença de Deus na sua vida. Enfim, eu antecipo o céu na minha vida quando eu pratico esse melhor. Agora o ateu vai fazer como isso, gente? Ele terá que artificialmente montar para ele uma ordenação, um cosmos, que em si mesmo não tem sentido. O cosmos do ateu
é o sentido o quê? O sentido físico da coisa, né? Biológico. Entende? Não há um sentido para fora, né? Ou para o que é o problema do ateu? Não há um sentido que desde fora ordene o mundo, o cosmos. Certo? Não há. Então, qual que é o esforço do ateu? Que para mim é desesperador. Desesperador. Desesperador mesmo. É de compadecer. De verdade, é compaixão por ateu. Porque o cara tem que todo dia reinventar e acreditar na invenção dele de que as coisas são assim por esse ou por aquele motivo. Porque não há sentido. Não há um sentido imposto. Não há uma coisa que desde cima vem e ordena tudo. Ordena. Torna tudo harmônico. A batida de asa da borboleta lá na África e os mares do litoral brasileiro. Entende? Assim, tudo é harmônico, tudo resplandece uma ordem absurda, maravilhosa, incompreensível para nós humanos. Então, para quem é crente, isso tudo vem desde cima e ordena todas as coisas. Eu não preciso, como crente, todo dia acordar e ordenar o mundo dentro de mim. Buscar impor um sentido para o mundo. O sentido já está no mundo. Porque vem antes do mundo, porque unifica o mundo, porque inspira o mundo, porque dá coesão para o mundo. Eu tenho, como crente, que abrir os meus olhos para esse sentido. Entende? Eu tenho que abrir os meus olhos. E o sujeito que não é crente tem que criar o sentido. E quando ele não consegue criar o sentido, ele fica muito mal. Ele desacredita da vida humana, ele fica angustiado, ele fica ressentido. Ele começa a encontrar desculpas para as coisas mais estapafúrdias do mundo. Tá? Não, mas é que o ser humano é animal, que o ser humano é isso, então isso aí é normal do ser humano. Tal. Não, canibalismo não é normal. Pô, o ser humano chega com muita fome, desesperado, ele come o outro mesmo. Como eu já vi aí certos doutores especialistas falando. Não, não é normal não. Não, não é normal. Não, isso não é vida humana. Não é. Isso não faz parte da ordem. Da ordem que vem desde cima e apruma todas as coisas. Então nós temos aqui, sim, essas duas correntes, essas duas vertentes colidindo. Um marxismo, um materialismo que vem do século XIX e tenta se arvorar, né, pelo século XX. Vem as duas guerras mundiais, tiram a esperança do coração do homem, diminuem o homem, faz com que ele realmente comece a pensar que ele é só um bicho, que ele é capaz só de maldades, porque o homem é isso. Vem aquela depressão das entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, aquele período entre guerras, uma depressão que afeta a literatura, a arte, cinema, tudo. E aí, portanto, a filosofia de um Lavelle e de outros tantos do século XX vem tentar resgatar e lembrar, viu, amigo? Não, é mais do que isso que você está pensando. É mais do que isso. Você tem que recuperar a consciência da realidade, que vai muito além do que você está enxergando, muito além do horizonte. A realidade é feita de horizonte e verticalidade. Tudo bem até aqui? Muito bem. Aí veja só. O tal do amor próprio, ele vai nascer enquanto crença social, porque não quer dizer que não havia amor próprio nos séculos passados. Não, por favor. Desde que há ser humano, há momentos de amor próprio. Certo? Há momentos em que a pessoa pensa nela mesma e coloca ela em primeiro lugar. Certo? Porém, o amor próprio como crença social, como dogma coletivo, tipo assim, realmente defendido e passado de uma geração para outra culturalmente, olha, é legal você se amar, é legal você se colocar em primeiro lugar. Você que tem que estar feliz, você tem que ver o que é bom para você. Esse tipo de mensagem que se tornou vigência social, ela é do século XX. Ela é do século XX. Você não tinha uma difusão do amor próprio como ideologia, não que ele não existisse, mas é que como ideologia, ele é uma ideologia do século XX. Que só pôde existir, portanto, dado tudo isso que eu falei antes, só pôde existir porque aconteceu tudo aquilo no século anterior.
que diminuiu a visão do homem sobre ele mesmo e sobre a vida, repartiu o ser humano, acachapou a perspectiva de vida dele, jogou ele por extenso horizontalmente e não existe nada além disso. Tá? E aí vem o seguinte, qual que é o passo posterior ao fato de verticalidade não está mais na minha perspectiva, não tem mais o depois, não há mais eternidade. Então agora eu tenho mais é que pensar em mim mesmo. Eu tenho mais é que cuidar do que é meu. Eu tenho mais é que me colocar em meu lugar, porque veja só tem isso daqui, só tem essa vida, só tem esse tempo aqui. A hora que eu morrer acabou, não tem mais nada. Então, eu não vou, se não tem depois, eu não vou aceitar certos sofrimentos. Entende? Para que servem certos sofrimentos? Para que servem certas dores? Por que eu vou ficar aguentando aquela pessoa morando comigo? Por que eu vou suportar certas coisas que meu filho me faz? Não tem porquê. Entendeu? Desde que eu não cometa crime, que é o que o Estado tipifica, desde que eu não cometa coisas que a sociedade reprove completamente, eu vou fazer o que é importante para mim. Porque o meu horizonte é este aqui, olha, o meu horizonte é esse, eu só tenho essa vida. Então o amor próprio, como ideologia de vida, passada culturalmente de geração para geração, é uma ideologia do século XX, que só pôde existir em razão daqueles acontecimentos teóricos, intelectuais do século XIX. E aí o que é que surge nessa virada de século? Olha, surge uma corrente psicanalítica, que é o freudismo, a análise freudiana. E sabe o que a análise freudiana faz? Ela faz o seguinte, ó. No momento em que as pessoas saem dos confessionários, abandonam os padres, não vão mais se confessar e entram no consultório do terapeuta, acontece aí um negócio bastante complicado. Porque enquanto as pessoas iam contar seus problemas, para o padre no confessionário, vocês entendem que o diálogo delas não era necessariamente com o padre, mas com Deus que o padre representava. Certo? Então, a pessoa saía da casa dela lá com vários problemas na cabeça e suspeitando que tinha feito merda, tá? Dela ia em direção à igreja porque ela ia se confessar. Ela ia fazendo uma coisa que a gente chama de exame de consciência. Olha que maravilha. Olha como a igreja sabe. Ela ia fazendo exame de consciência. Dela chegava lá, entrava no confessionário e dizia: perdão, padre, porque eu pequei. E daí o padre dizia: diga lá. E ela, depois do exame de consciência feito, que o exame mesmo já era uma parte da confissão, que não era dita para o padre, né? O exame é feito anteriormente, para que você chegue para o padre já sabendo quais são os pecados. Você tem que fazer o exame antes, obviamente. Então, o exame já era feito sob a luz da presença divina, da gravidade dos atos diante da eternidade, não só diante da horizontalidade. Porque diante da horizontalidade, eu tenho enganado meu vizinho para me dar bem na troca de mercadoria que a gente fez. Qual que é o problema? Tá? Ele foi pateta, eu fui esperto. Mas diante da eternidade, essa troca que eu fiz querendo enganar meu vizinho tem consequência e tem gravidade. E eu só percebo a gravidade porque eu aceito essa verticalidade, a presença divina, que me faz ter um olhar mais rigoroso sobre o que eu faço. Certo? Então, eu vou até o padre já com isso examinado e chego lá e digo: padre, pequei, eu enganei o meu irmão, eu quis me dar bem, pá. E a conversa do padre, as palavras que ele desse, a penitência que ele aplicasse, deveriam ecoar a vontade divina. O padre é o especialista no assunto, então ele é um amigo de Deus, certo? É um operário de Deus, o padre. Tá lá para não fazer o que ele acha que é certo, o que ele acha legal, tal, mas está lá para simplesmente transmitir a mensagem, né? Porque ele conhece, porque ele estudou, porque ele reza, porque ele tem uma vida santa, isso tudo em teoria, beleza? Então ele falava ali o que era prazível para Deus que o sujeito, o pecador, ali fizesse a partir de então. Então, com quem que foi a conversa mesmo? Ao fim e ao cabo, a conversa do sujeito foi com Deus. A conversa do confessionário é uma conversa do eu com Deus.
Mas daí vem a psicanálise. E propõe um tipo de explicação e legitimação da vida interior, dos mecanismos, das pulsões, dos automatismos, dos desejos. Vem propondo uma maneira de explicar isso que corta a verticalidade. Não nos interessa, não interessa nem qual é a religião do analista. Se ele é cristão, beleza, se ele não é, também beleza, porque tem uma teoria da psique humana aqui agora em jogo. E quando o sujeito entra no consultório do terapeuta, analista principalmente, quando ele entra no consultório, deita no divã, com quem que ele conversa? Se lá no confessionário ele conversava com Deus, em última instância a conversa ali era da alma com Deus, não era nem do eu. Vocês estão entendendo isso? Que quando você está lá diante do padre e contando os teus pecados, aquela conversa não é simplesmente do eu com Deus, mas é uma conversa da alma, da tua essência, das partes mais nobres do teu ser, tentando se religar a Deus, tentando a misericórdia dele, tentando afetar o coração de Deus para que ele te perdoe. Então é um diálogo de alma com o Espírito de Deus. Dentro do consultório é um diálogo do eu com o eu. Estão entendendo? É o eu com ele mesmo. É um ciclo vicioso. Ah, Tiago, não é possível que seja isso. Ô, meu querido, tem gente que fica 20 anos fazendo análise. 20 anos. A pessoa vai toda semana no psicanalista. Toda semana no terapeuta. E quase nada acontece. E você sabe por quê? Que ela fica 20 anos indo ao terapeuta, pagando uma porrada por sessão? Porque ela chega lá, senta ou deita e conversa com ela mesma. É esta a merda. Ela conversa ela com ela. É do eu para o eu. É um eu que se diz, um eu que se narra para tentar iluminar o eu que experiencia, que de novo narra e para tentar iluminar a experiência. E é isso aqui, ó, é o eu com o eu. Chegava no confessionário, o eu, pá, ia em direção à alma, subia dentro de si para tentar falar da própria alma e entregá-la de volta na mão de Deus. Então era do eu para cima. A conversa do confessionário é do eu para cima. Eu vou em direção a Deus, meu Deus do céu. E no consultório é eu com eu. E o psicanalista faz a função do quê? Voz do eu. Ele suscita, ele fica ali, ele provoca aquelas poucas coisas que o psicanalista vai falando, tentando pegar coisas nas entrelinhas. Eles fazem aquela cara de esperto, de inteligente, né? Não sei o quê. Aquilo que ele vai falando ali é para tentar que você ouça outras vozes do eu. Porque tudo é ego na teoria psicanalítica. Tudo é ego. Tá entendendo? O ego é o eu. Então é a história do ego, como é que o ego se conta, como é que o ego faz, como é que o ego se relaciona com o id, como é que o ego se relaciona com o superego. É o ego, é o ego, é o ego. Eu. É tudo eu. Então a minha vida interior, olha só, a minha vida interior começa e termina no eu. O meu diálogo, ainda que eu pago para fazer, eu pago e pago caro, o meu diálogo é eu comigo mesmo. E fico nessa, é uma armadilha. É um troço, é um ciclo vicioso fechado, uma armadilha. E daí eu saio do psicanalista, e eu não estou aqui só demonizando a psicanálise. Tem coisa boa na psicanálise, viu? Tem coisa que, aliás, só com psicanálise para você resolver. Certos tipos de neurose, de distúrbios, etc. Tem que ir lá no psicanalista, mexer com aquilo e tentar resolver. Mas são coisas pontuais. Coisas pontuais. E não estou aqui para demonizar o psicanalista. Eu estou aqui para mostrar para vocês, intelectualmente, culturalmente, a marcha da vaca para o brejo. Que passa por marxismo, materialismo, freudismo, e aí chega nisso todo, na ideologia do amor próprio. Que no fundo é eu comigo mesmo.
O que eu quero? Quais são os meus apetites? É o meu passado, a minha vocação, a minha felicidade. O que é importante para mim. Esses são os lugares comuns do século XX e agora XXI. Do século XX e XXI. O amor próprio, ele cresce, ele se torna ideologia, e dificilmente algum de nós não é contaminado por essa ideologia, justamente porque todas essas coisas vão acontecendo na intelectualidade ocidental, na cultura ocidental, vão acontecendo de uma forma que colocam o indivíduo nesta posição. Não olho para cima, só olho para frente e para os lados, e meu interlocutor, que antes era Deus, que me abre possibilidades, que me arranca de mim mesmo e me instala na vida, agora o meu interlocutor sou eu mesmo. E eu não entendo por que minha vida não melhora. Tá entendendo? Eu não entendo. Eu não sei por que eu não saio disso. Eu não sei por que eu tô com esse probleminha há tanto tempo. Eu não sei por que eu não curo essa neurose. Eu não sei por que eu não deixo de fazer aquilo que eu sei que é ruim pra mim. Porque é o seguinte, na maior parte das vezes, essa conversa é tua com você mesmo. E você tá fechado num sistema que é o sistema egoísta. Do ego para o ego. É isto que é egoísmo. A mensagem parte do ego e o destinatário é o ego. Então eles ficam nesse negócio de retroalimentação. E é dali, é este o amor próprio. Ou nas palavras ali do Lavelle, olha só. O amor próprio é a vaidade de querer dar uma falsa imagem de si, que impede a consciência de viver. Olha só, vou ler de novo. O amor próprio é a vaidade de querer dar uma falsa imagem de si que impede a consciência de viver. A atitude narcisística é essa. É essa. Agora para pensar no mito. Olha só, gente. O mito de Narciso. Vocês conhecem o mito de Narciso? O mito de Narciso é o seguinte. O cara, de fato, olha o reflexo dele na água, onde ele foi para matar a sede. Ele olha, enxerga o reflexo dele na água. Ilude-se, assim que está em Ovídio, poeta antigo. Ilude-se que aquilo é outra coisa, é outra pessoa, se apaixona por ele, por aquela imagem, e depois percebe que aquela imagem é a dele mesmo. E daí vem a depressão total, nossa, né? Tipo, a fossa total. Meu Deus, isso sou eu, tô apaixonado por mim mesmo. E daí você sabe o que acontece com o Narciso? Vocês sabem? Ele morre. Ele morre apaixonado por si mesmo. Agora nós vamos arrebentar o amor próprio. Quando você se apaixona por si mesmo, o amor próprio, a vaidade da imagem de si, de ter uma imagem de si, de alimentá-la, tudo isso aí que está lá no mito, que a gente pode dar tantas interpretações, mas basicamente é isso aqui. Quando você se apaixona por você mesmo, você morre para todo o resto. Tá entendendo? Isso, ele definha até morrer. Exatamente, porque ele já não come, ele não faz mais nada, fica ali olhando a imagem dele, não consegue sair dali e morre. Você tá entendendo? Quando você se apaixona por si mesmo, portanto, se fecha num sistema de ego para ego, de ego para ego, de ego para ego. Quando você se apaixona, quando você volta teus olhos para dentro e lá fica, você morre. Morre em que sentido? Morre para a vida. Você morre para a vida. Você já não tem mais consciência do viver. Você está confundindo consciência do viver com esse simulacro de existência que você montou para si mesmo, que você fica ali alimentando, olhando para o teu reflexo. Olhando para o teu reflexo, olhando para o teu reflexo. Então o amor próprio é o viver para si mesmo, morrer para todo o resto. A confissão diante do Padre, pensando em Deus, no diálogo com Deus, é a morte do eu e o renascimento em Deus. Estão entendendo a diferença de uma coisa e outra? Lavelle diz o seguinte, olha, nós não precisamos ser radical
Presta atenção aqui agora. Nós não precisamos ser radical. A resposta, diz o Lavelle, não está nem no mar nem na terra. Em que sentido? A gente não tem que adotar Freud. Tudo é ego. Tudo é ego, tudo é ego, tudo é ego, tudo é eu, que é o que impera nas nossas sociedades, que é o que impera aqui no Ocidente. Todo mundo quer ser satisfeito no eu. Todo mundo quer ser provido, ninguém quer prover. Todo mundo quer ser alimentado, ninguém quer alimentar. Todo mundo quer ter direitos, ninguém quer ter dever. Todo mundo quer ser amado, ninguém quer amar para valer. Essa é a verdade sobre o Ocidente. E isso aí, ó, tá cheio de narcisismo freudiano. Freud lá falou contra a personalidade narcisística, mas a teoria toda dele é um puta fomento do narcisismo. Eu, ego. Então diz o Lavelle, não é nem isso que nós temos que fazer, tá? Porque isso é assim, fudeu, né? Tipo, morreu, é narciso. Apaixonado por mim mesmo. Mas também não é o oposto, que é aquilo que fazem no Oriente. Já ouviu falar do Tao? O Tao, já ouviu falar do Tao? Procura depois lá no Google, filosofia do Tao chinês. T-A-O, Tao. Que é o do esvaziamento total do eu. É a aniquilação do eu, o esvaziamento do eu a ponto da pessoa já não mais ser ela individualmente, mas dela se confundir com o cosmos. Não é isso que é o budismo? O nirvana, já não há mais eu, já não há mais individualidade no estágio do nirvana, lá do Buda. Você se confunde com o cosmos, você se torna parte do cosmos. Então é a perda da individualidade. Então olha que maravilha isso aqui do Lavelle. Nós não temos nem que chegar, nem que ir no extremo de um lado, que é o eu é a realidade, que é esse é o mal ocidental, mas também não precisamos cair no outro, que para Lavelle não deixa de ser um mal oriental, de que não há eu, e eu devo buscar a aniquilação do eu. Não é a aniquilação do eu que você tem que buscar, porque você não pode perder a identidade. O que nós estamos querendo dizer aqui, meu amigo, não é que você tem que só pisar no eu, você tem que pisar no amor próprio, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O eu, você tem que mantê-lo vivo. Porque é o eu que tem consciência de Deus. Se não houver eu, não há consciência de Deus. Não há consciência da vida, do viver, do verdadeiro viver. Tá entendendo? Ai, o professor não conhece realmente Freud. Ai, meu Deus do céu. Ai, que preguiça, viu? Dá preguiça. Nessas horas dá preguiça. A minha vida não é fácil, então dá preguiça. Então, vocês estão entendendo? Então, assim, ó, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E essa é a maravilha do Lavelle. Você não vai aniquilar o eu. Porque você não deve fazer isso. Aniquilar o eu é aniquilar a identidade. É aniquilar a identidade. Você já não é mais alguém. Se você perder o eu, você não é mais alguém. Você é uma massa amorfa. Entende? Agora, você também não vai fomentar apenas o eu, como se o eu fosse o princípio e o fim da tua realidade. Então você não vai cair nem no extremo do taoísmo e nem no extremo freudiano. Você vai aceitar o eu, você vai reconhecer o eu. Presta atenção. Aceitar o eu, reconhecer o eu, para que este eu possa entregar a realidade dele nas mãos de Deus. É isso que você vai fazer. Porque Deus necessariamente é uma realidade que extravasa o eu. É uma realidade que me faz expandir, que me faz crescer, que não me deixaria 20 anos indo lá falar das mesmas coisas com aquele psicanalista. Daí vem um bocó, o professor não conhece Freud. Então os psicanalistas também não conhecem, né, filha? Os caras estão há 20 anos lá indo no psicanalista. Eu conheço gente que ficou 15 anos indo no terapeuta, semanalmente. Você vai me dizer pra mim que eu não conheço Freud? Vai pra merda. Puta que pariu. Vai se cagar no meio do mato. Que falta de paciência que eu tenho com essa gente. Então eu não conheço Freud, então os teus psicanalistas também não conhecem. Que eles conseguem ficar 15 anos com o paciente. 20 anos com o paciente. Neurose. Meu pai, minha mãe. Quero comer minha mãe. Vai pra puta que pariu. Que é isso? O que você tá pensando? Que eu não conheço Freud? Você acha que eu não li as obras de Freud? Li, vi a serventia que tem pontual naquilo, mas vi a merda que tem lá. A merda que tem lá. Tem uma merda lá.
E a merda é essa. É você com você mesmo, sim. É um limitezinho assim, ó, do teu. A tua realidade é esse quadradinho aqui, ó, no freudismo. Instinto, impulso, pulsão, superego, me sinto culpado. A religião me oprime. Uma boçalidade nesse sentido, boçalidade. Dr. Freud era um homem muito inteligente. De fato, ele curou pessoas, mas a coisa descambou. E descambou porque certas origens das ideias deles estão completamente erradas. Completamente. Se eu tenho uma aluna histérica, por exemplo, clinicamente histérica, eu mando, obviamente, um psicanalista. E vai lá, faz umas sessões com ele, trata essa histeria, porque dessas coisas o Freud entendia. Neurose, vontade de transar com a mãe, ele entendia isso daí. Vai lá e resolve, entendeu? Mas, porra, cara, se você ficou mais de um ano nisso, já tem algum problema? Já temos um problema aqui, minha gente. Você tá entendendo? Olha, psicologia mesmo, sabe o que é psicologia? É a ciência da alma, criança. É a ciência da alma. E alma, por definição, é transbordamento. Transbordamento. A alma é maior. A alma é maior do que o eu. Qualquer psicologia que me prenda no eu não trabalha a meu favor. Não trabalha. Ela trabalha contra mim. Ela me diminui. Ela me limita. Qualquer psicologia que não faça a ponte do eu com a alma não merece o nome de psicologia. So simple like this. Tá entendendo? Não adianta. Não adianta. Não tem como me convencer do contrário. E eu sei o que eu tô falando. Raios. A verdadeira psicologia, a verdadeira prática clínica da ciência da alma sempre restabelece a ponte entre o eu e a alma, para que a alma seja transbordada por Deus. Transbordada. É disso que se trata. Não venham com outra psicologia que o que não for isso não merece ser chamado de psicologia. Não merece. É apenas estudo de psiquismos, movimentos psíquicos, automatismos, distúrbios. Beleza. Então tá, é uma ciência dos distúrbios. É uma ciência dos desvios. Psicologia é restabelecimento da ponte do ego com a alma. Por quê? Porque o diálogo jamais pode ficar restrito a ego, eu com eu, eu com eu, eu com eu, porque isso não tem saída. Isso é uma loucura, não tem saída, gente. Tem que extravasar, tem que ir para cima. Não é extravasar nem para o lado, nem para o outro, nem para baixo, é para cima. Porque, de novo, o eu vai em direção à alma, que é a sua essência, a sua origem divina, ok? É lá da eternidade. Ele vai em direção à alma e ali ele descansa. Você quer a cura para alguns malezinhos do ego? Porra, restabeleça o contato com a alma. Que é restabelecer a consciência do que você é de verdade. O que você é mesmo, gente? Você não é um bicho, você não é determinado por nada, entendeu? Determinado por pulsões, determinado por instintos. Você não é isso. Se você admitir para você que você é isto, você está dizendo, eu sou um bicho e estou aqui, ó, abrindo mão da minha humanidade. Eu sou um bicho. É isso que eu sou. Entende? Eu sou um bicho. Psicanálise é isso. Eu com eu. Tá o cara formada há 23 anos aqui, ó, psicologia. Falando, que é isso mesmo. Isso, leia da alma do Aristóteles. Só para você ter uma ideia do tamanho do mundo que o Freud esqueceu que existia. Só para você ter uma ideia. Leia Aristóteles, muito bem lembrado. Leia Santo Agostinho, as Confissões, para que você tenha uma ideia. E leia Lavelle, como a gente vai ler aqui, ó, capítulo a capítulo, para que você tenha uma ideia do mundo que o Freud simplesmente ignorou. Ignorou. Da alma humana. Da alma humana. Estão entendendo? Não existe espírito, não existe para Freud, não existe. Então, isto já serve para dizer o seguinte, não é psicologia no melhor sentido, não é. É ciência de psiquismos, subjetivismos, mas não é ciência da alma. Pelo amor de Deus, a psicanálise é uma ciência doente para um tempo doente. É por isso que ela faz sucesso. Se Freud tivesse nascido no século XVII, XVIII, ninguém tinha ouvido o cara. Por quê? Porque aquelas coisas que ele estava fazendo não ia servir para ninguém. Já que todo mundo estava lá, era se confessando com Deus, rezando o Pai Nosso e o Terço. Porque eu preciso do Freud. Eu não tenho que me culpar por certas coisas, eu não tenho que ficar no sistema de autoacusação. Eu vou lá, converso com Deus, Ele me perdoa, misericórdia, eu sou abençoado pela graça divina constante, atuante.
E porra, que se foda esse troço, essa conversa tua. Freud teria caído no anonimato. Freud só é o Freud porque, porra, ele é o cara pro doente do século XX. Tá entendendo? Então sim, tem uma serventia? Tem uma serventia, óbvio que tem uma serventia. Mas é o seguinte, só tem serventia porque o homem tá doente. É simples assim. O homem foi cortado, foi diminuído, foi retalhado. O ser humano foi retalhado. Perdeu-se completamente a consciência. Volto a falar, a palavra que eu mais vou falar nesse curso inteiro. Perdeu-se completamente a consciência de origem e destino do homem. Perdeu-se a consciência de que somos uma alma imortal. Nós somos uma alma imortal. É isso que eu sou. É isso que você é. Você é uma alma imortal. Você não é o seu ego, criança. Você não é o seu ego. O seu ego é a parte narrativa da tua existência. É a parte narrativa, cósmica. Mas você é a sua alma. A sua identidade nem mora no ego. A tua identidade mora na alma. E o conhecimento dessa identidade se dá na ponte ego-alma. Por isso que eu dizia antes, você não pode aniquilar o eu, porque aniquilar o eu é perder a identidade. Ou seja, perder a capacidade de diálogo com a própria alma, que é infundida por Deus. É toda ela acrescida de realidade pelo Espírito de Deus, que se comunica não com o ego, mas com a alma. Por isso que existe falsa religião, por isso que existe falsa prática religiosa. Porque o cara pensa que está falando com Deus, mas está falando com ele mesmo. E com as imagens de Deus que ele fomenta no ego. Ele tem uma imagem de Deus no eu dele. Então não é Deus, na verdade. É apenas expressão do ego. Deus fala com a alma. Estão entendendo? Se eu não tenho exercício, habilidade, sabe, porra, disposição para manter o diálogo aberto do eu, do narrativo com a alma, que eu posso também chamar de eu substancial, mas é a alma humana. Se eu não tiver isso aqui, ó, constantemente aberto, esse diálogo, eu não falo com Deus, que fala com a alma humana, com a tua substância, com a tua essência. Ele não fala com o teu egozinho. O teu ego é a parte narrativa do processo. Você deu para entender agora? O professor não conhece Freud. Essa era o que eu precisava hoje. Então olha só, Lavelli. O defeito maior da psicanálise... Lavelli também não conhecia Freud, tá? Na opinião da nossa amiga. O defeito maior da psicanálise é justamente o fato do eu não exceder o diálogo que é dele com ele mesmo. Ele não transborda, ele fica ali. Ele fica ali. Esse é o maior defeito da psicanálise. É um troço, um mecanismo fechado. É troço para criar mais doido. É isso, não tem saída na psicanálise. Não tem saída. Vocês estão entendendo? Então, ó, o erro de Narciso está aí. Ele se separar do mundo, de si mesmo e dos outros. Por que ele se separa? Por que Narciso definha diante da água? Ele morre apaixonado por ele mesmo. Porque aquilo, quando ele vê a imagem dele, se apaixona por ele, ele esquece todo o resto. Ele se aparta, ele se separa, ele se distancia. Até mesmo de si mesmo, porque não é da alma que ele se aproxima, ele só está apaixonado pelo ego, dos outros e da vida. Tá entendendo? Olha só o que diz Santo Agostinho, que teria simplesmente, olha, batido de chicote em Freud. De chicote, no mínimo. Santo Agostinho diz o seguinte: o amor de Deus se opõe ao amor de si. Puta que pariu. O amor de Deus, é um santo dizendo isso, tá? Um doutor da igreja. O amor de Deus se opõe ao amor de si. Não há equivalência entre amar a mim mesmo e amar a Deus. Não pode haver equivalência, gente. Não pode. É óbvio que não há equivalência. O amor de Deus é maior, deve ser maior. O amor por ele deve ser sobre todas as coisas. E aquele amorzinho que a gente tem pela gente, bom, a gente tenta não deixar contaminar todo o resto. Porque fatalmente você vai se amar. Fatalmente você vai se colocar em primeiro lugar em muitas situações. Falei isso numa live esses dias. Você vai ter um bocadinho de amor próprio. Todo mundo tem. O problema é aqueles que têm muito amor próprio. O problema é aqueles que envaidecem-se a ponto de fomentar o amor próprio no sentido de a coisa mais importante para ele
é a imagem que ele tem de si mesmo e que os outros têm dele. Estão entendendo? Este é o problema. O pessoal fala a etimologia, o sentido de amor próprio. O sentido de amor próprio é esse. É quando eu sou tomado pela vaidade, a ponto de que a coisa mais importante para mim é o que eu penso de mim mesmo. O que eu manifesto e penso de mim mesmo. E olha, o que você pensa de você mesmo devia ser bem pouco importante. Você devia de verdade, ao longo da tua história, ficar muito preocupado. Primeiro, com o que as pessoas melhores do que você pensam a teu respeito. E segundo e mais importante, o que Deus pensa de você. O que Ele pensa. O que Ele, na infinita bondade, na misericórdia e na perfeição dele, o que Ele pensa de você. É só isso que interessa. No fundo, é só isso que interessa. O que você pensa, o que você pensa é provisório, o que você pensa é pontual, o que você pensa muda. E outra, como você tem lá Narciso dentro de si, e todo mundo tem lá aquele bocadinho de amor próprio, você sempre suaviza pro teu lado. Vamos falar sério? Você sempre, né? Você sabe que você faz isso, né? Você dá aquela lambuzadinha ali para ficar mais gostoso, não dá? Então, e às vezes, diante de Deus, ou diante de pessoas que são melhores do que nós, mais exigentes do que nós, que têm um diálogo mais profundo e fecundo com a alma, o que elas têm a dizer sobre nós não é nada bonito, mas é perto dessa gente que a gente tem que ficar. A gente tem que ficar perto de quem é melhor, não é ficar perto de quem é pior, perto de quem é melhor da gente. E aí você pergunta pra mim, e essa é a grande dica da aula de hoje. Estamos caminhando pro final, tá? Aguenta aí que estamos caminhando pro final. Aí você pergunta, Thiago, mas como é que faz? Nós vamos ler o livro, O Erro de Narciso, nós vamos capítulo a capítulo, nós vamos detonar esse negócio de amor próprio. Não vai, olha, você vai fechar o teu pacote e você não vai mais assistir GNT. Você vai mandar cortar na tua net o GNT, você nunca mais vai assistir GNT, que é, pra mim, o canal mais narcisístico de todos, né? O tempo inteiro o troço ensinando você a ser narciso, a você se amar, se amar, se amar, se amar. Muito bem. A grande dica que eu tenho para vocês hoje é o que o Lavelle chama, olha que coisa maravilhosa, a indiferença verdadeira. Indiferença verdadeira. Tchau, como é que eu faço para começar a pisar nesse negócio de amor próprio, a estabelecer um diálogo com a minha alma, a tentar reencontrar Deus, não do que eu penso dele, que daí é ego, é eu com eu, mas nele mesmo, em Deus mesmo. Como é que eu começo isso, Thiago? Sendo indiferente com você mesmo. Indiferente. Isso é Lavelle, gente. Não sou eu, hein? É Lavelle. Tá no livro. Lavelle diz, se você praticar a indiferença verdadeira, ou seja, não é a insensibilidade, não é a desatenção, não é a inconsciência, é a indiferença com você mesmo. Ah, eu queria agora ficar deitado, viu? Mas tem lá meus filhos chateados, entediados, querendo brincar, precisando da minha atenção, etc, etc, etc. Sabe o que eu faço com o meu desejo? Sabe o que eu faço com o meu apetite? Mando a merda. Sou indiferente para com o que eu quero. Vou lá e fico com os meus filhos. Contra mim mesmo. Porque eu não queria. Eu não queria. Nossa, já que mal que você é, que pai horrível. Ah, vai te catar. Quem é que não pensou isso já? Quem é que já não esteve cansado, simplesmente pensando, meu Deus, que essas crianças durmam, Meu Deus, cadê essa escola? Por que elas não voltam para isso? Eu não aguento mais. Quem que nunca pensou isso? Você não é pai, você não sabe. Eu penso isso várias vezes. Meu Deus, como essas crianças deviam estar fazendo outra coisa, socorro, tira elas daqui. Eu penso isso muito. E eu tenho muitos desejos de tranquilidade, conforto. Porra, parem de gritar, eu preciso ler, quero escrever. Mas daí o que eu faço com isso? O que eu faço com esses meus desejos? O que eu faço com o meu amor por mim mesmo nessa hora? Que me faria me proteger, me preservar? Manda merda. Indiferença verdadeira, diz Lavelle. Manda merda. Vá lá e faça o que você tem que fazer pelo outro. É assim que você começa a pisar no teu amor próprio. Ah, fulano nunca faz as coisas por mim, só eu faço por ele. Isso aí não tá justo, né? Não tá justo na tua cabecinha e na formadora do pneu do GNT. Por que não tá justo? Você fazer coisas sacrificantes pelo outro, em que mundo isto não é justo?
Só na tua cabecinha, horizontal, materialista, marxista. Só nela que isso não é justo. Diante da eternidade, não há nada mais justo, inclusive, do que você se sacrificar pelo outro. E você fazer, dar, sem esperar nada em troca. Olha isso aqui, ó. Olha isso daqui. O verdadeiro amor, presta atenção, hein? O verdadeiro amor é sem retorno sobre si mesmo. O verdadeiro amor é sem, não tem retorno sobre si mesmo. É a doação, é a renúncia, é a entrega, é de lá para cá. Entende? Ou de cá para lá, melhor. De cá para lá. É isso, é de cá para lá. Porra, e se voltar? Nossa, que delícia. Veio amor para cá também. Porra, beleza, hein? Que bom, hein? Minha vida tá boa. Não veio amor de lá para cá. Justifica eu não dar mais amor. Justifica eu não fazer mais. Justifica eu não prover. Eu não cumprir. Eu não servir. Justifica? Porque de lá não veio? Vocês estão entendendo? O verdadeiro amor não tem retorno sobre si mesmo. Todo retorno que houver sobre si mesmo é graça. É mais. É Deus sendo muito generoso com você. Mais do que precisa. Mais do que precisa. Eu tenho uma grande amiga que sempre me disse o seguinte: Thiago, Deus me ama, eu já sei disso. Não importa o que eu faça, não importa a merda que eu seja, não importa o quanto eu estrague a minha biografia, o quanto eu ferre com tudo, eu sei que Deus me ama. Essa é uma garantia que eu tenho. Fora isso, se fosse só isso, já estava, só isso, entre aspas, já estava resolvida a minha vida. Porque Deus me ama. Isso é o que importa. Mas olha, fora isso, meu pai e minha mãe também me amam. E dessa minha amiga dizia sinceramente: veja se eu não sou muito abençoada. Tá entendendo? Veja se eu não sou muito abençoada. Porque além de Deus, que é o único real amor de que você necessita para viver, teu pai e tua mãe ainda te amam. Olha só, tua mulher te ama. Nossa, cara, você é muito sortudo. Teus filhos te amam. Puta merda, você é muito abençoado. Além de Deus, você ainda tem 2, 3, 4, 5 pessoas que te amam. Cara, você é mesmo agraciado. Vocês estão entendendo? Você é muito agraciado. Largue a mão de choramingar. Larga a mão de lamentar pelo amor que ainda está faltando. Você já tem o amor necessário. Você já tem. Então, ó, é daqui para lá. Daqui para lá, amigo. Daqui para lá. Essa é a perfeição. A busca de dar mais amor. Não de querer receber. Não de ter a troca. Hoje em dia, né, os formadores de opinião do GNT é o seguinte: tem que ter troca, tem que ter troca. Você tem que ganhar também, você tem que ganhar. Então, assim, o amor virou negócio, como eu sempre falo nas minhas lives. É aqui uma negociação que tem que ficar boa para ambas as partes. Mas, meu Deus do céu, como é que a gente vai ficar tão estúpido, tão idiota? Como que a gente vai ficar tão pequeno, gente, tão materialista, uma visão tão curta da vida? Simples, por tudo isso que eu fui falando para vocês nessa longa trajetória de materialismo, marxismo, freudismo, diminuição da psicologia até ela virar uma ciência de psiquismos e não mais a ciência da alma, do diálogo do eu com a alma. Olha, tudo isso daí trouxe a gente aqui na ideologia do amor próprio, a imagem vaidosa de si mesmo, do recibo de eu que você tem que passar em tudo que você fez, daquela necessidade, né? Eu que fiz. Eu não suporto gente que fica falando eu que fiz, eu sou isso, eu sou fulano que fez tal coisa. Olha, porra, que é isso? Que coisa, né? Coisa mais pequena, coisa mais... Pra quê? Pra quê? Faça e pare de ficar cagando que fez. Parece galinha que bota ovo e tem que cantar. Porra, bota teu ovo lá, não precisa avisar ninguém. Você tá entendendo? Bota teu ovo e é isso. Entende? O pessoal tá falando aqui, Rafael de Abreu. Pô, nós temos um monte de psicólogos novos aí. Rafael é novinho de idade também. Eu tenho um monte de psicólogos novos aí. Nossa, uma leva, uma geração aí de gente com 30 anos. Maravilhoso, gente. Gente que tá, entendeu? Com uma cabeça já arrumada. Não porque foi arrumada na faculdade. A faculdade só estragou com a vida deles. Mas outra coisa. Essa gente, procura essa gente nova aí. Procura um Rafael, procura a Juliana Centosé, procura a Camila, procura o Dr. Pacheco. Que já não tem, Pacheco já é mais velhinho. Mas procura essa gente aí. Porra, uma gente muito melhor, entendeu? Porra, gente que tá fazendo psicologia de verdade. Tá entendendo?
Diálogo do eu com a alma, para a alma ter contato com Deus e ser transbordada. Transbordada. E no momento que a alma é transbordada por Deus, caramba, que interessa o que eu estava pensando mesmo? O que eu estava pensando mesmo? O que eu estava falando? Oi, o que era meu desejozinho, meu apetitezinho da vida mesmo? O que é? Porra, o que vai interessar isso, cara? Você foi transbordado pela presença de Deus. O que você vai? Ah, eu queria isso, queria aquilo, queria uma casinha assim, queria um carro. Né? Pare! Porra, o que mais você quer, cara? Você tá entendendo? O que mais você quer? O pessoal tá falando da logoterapia. Sim, pra mim é a melhor escola, o melhor movimento de psiquiatria de todos, né? É o da logoterapia. Feito, minha gente. Olha, alguma coisa deve ter ficado de fora, mas é muita coisa. Então, olha que lindo. Só vou dizer mais essa frase aqui, ó, que tá lá nos preâmbulos do livro também. Deus opera perdas que nos desapropriam verdadeiramente do amor próprio. Tem coisa que Deus tira da gente é justamente para nos desapropriar do amor próprio. Tá entendendo? Desapropriar do amor próprio. Não veja com ressentimento certas perdas, certas intervenções de Deus com a sua famosa mão esquerda, a mão que educa, a mão que machuca, né? Aquela mão esquerda de Deus que é mais pesada, a direita é mais afável. Mas não se ressinta dessas perdas. Essas perdas são para te desapropriar do amor próprio. É para você lembrar que você é pó e ao pó retornará. No fundo, é isso. É com essa consciência, com esse espírito, consciência de gravidade da vida, de reverberação dos atos na eternidade. É assim que nós vamos adiante no livro. É assim que nós vamos ler capítulo a capítulo. O que a gente deseja, sonha, gostaria, acharia, o que é gostoso vai ficar de lado. E nós vamos ver com alegria. Eu sei que isso aqui é muito difícil. E olha, se é um trem que é duro para mim, é esse. Mas nós vamos nos desapropriarmos desse amor próprio, tá? E vamos em frente com o Lavelle, que ele é o melhor condutor que a gente poderia ter.